Pode. Nós tivemos 6 intervenções e a gente vai colocar para a mesa, não vai botar a ordem de respostas, eu acho mais razoável que os debatedores pode usar já para responder. Eu queria ficar um pouco ansioso aqui, porque eu gostei muito da intervenção da Geni, 35 anos como servidora pública. Oi? Não posso aposentar. E não pode se aposentar ainda, segundo ela acabou de repetir. Eu passei a entender que esse conjunto de dúvidas que ela levantou, conjunto de questionamentos, podem ser dúvidas e questionamentos que outras pessoas também se fazem, né? Eu vou começar com uma questão que a gente estava até comentando aqui. Sim, em fevereiro saiu um decreto, não sei o nome técnico exatamente, mas como houve uma reestruturação de todo o Serviço Público Federal, ministérios foram fundidos, ministérios foram criados. Vou entrar na questão específica dos 800 bilhões de reais, 600 bilhões, que a senhora colocou, e realmente é difícil para quem não lida diretamente com essa questão orçamentária, que não acompanha a Diário Oficial, e quem, uma questão da contemporaneidade, né, a gente vê cada vez mais notícia por meio de rede social, e às vezes um pouco de desinformação, inclusive tem um termo novo, fake news, né, já está rolando há 4, 5 anos, que acontece muito, e às vezes é só desinformação. Nesse ponto específico, é muito importante a gente aclarar aqui que não houve retirada de recurso da Previdência. O que foi o seguinte: até a mudança de governo, o INSS era ligado ao MDS, Ministério do Desenvolvimento Social. O INSS individualmente é a maior despesa primária do governo federal, muitos e muitos bilhões. Quando o MDS foi para o âmbito do Ministério da Economia, teve que acontecer toda uma reestruturação também orçamentária. Receitas e despesas que estavam sob a égide do Ministério do Desenvolvimento Social foram para o Ministério da Economia, justamente porque o INSS agora é um órgão do Ministério da Economia. Então não teve desvio de recursos, não teve nada disso. Tá? A gente estava até comentando aqui, porque algumas pessoas na época não leram o anexo do decreto. Quando você olha lá o decreto, você tira 600 bilhões do INSS, peraí, estão roubando dinheiro do povo. Não, calma. 600, 700, 800, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Muito mesmo. Tá? O que aconteceu foi um deparo, simplesmente isso. Tá? É como se você, mal comparando, você tem a sua conta em investimentos no Banco do Brasil, você está mudando para o Itaú, é o deparo. Tudo que tinha no Banco do Brasil vai para o Itaú, e o Itaú que não tinha nada vai ter seu dinheiro, então foi mais ou menos isso. Para quê? Porque o INSS tem que realizar essas despesas. Essas despesas saíram do Ministério do Desenvolvimento Social e foram para o Ministério da Economia. Então você tem uma readequação orçamentária, você muda as rubricas de despesa e receita do INSS do Ministério do Desenvolvimento para o Ministério da Economia. Tá? É uma questão que não é simples. Tá? Eu, quando li esse decreto também, as pessoas começaram a me mandar essa notícia para eu tentar ajudar a explicar. Eu falei, não, calma, tem algum problema que é muito dinheiro para o governo desviar assim. Mas foi para a União. Foi para o Ministério da Economia. Mas é da União Federal. Não, tudo é União. Tudo é União. Mas essa receita não é da Previdência? O que é receita do INSS e a despesa do INSS saiu da órbita, vamos dizer assim, do Ministério do Desenvolvimento Social e foi para o Ministério da Economia para respeitar as leis orçamentárias, respeitar isso tudo. O que eu quero entender, que eu me pergunto, esse dinheiro não é dos cofres da Previdência, não Sim, seria aplicado em benefício? Vai continuar sendo. Vai continuar então, sendo. Tirou 800 bilhões, a Previdência não está quebrada. Não, calma. O que eu estou querendo dizer é, vamos supor, vamos pensar o seguinte, você tem, um exemplo tosco, tá? Você tem uma casa com seus móveis, você comprou outra casa e vai fazer a mudança. Então você aluga um imóvel, você vai morar em outro lugar. Se você olha para a sua casa antiga, está vazia. Está vazia por quê? Porque agora a casa nova está cheia dos móveis que estavam lá. Tá? Mal comparando, você tirou a receita e a despesa, receita de contribuições previdenciárias e as despesas com benefícios previdenciários do Ministério do Desenvolvimento Social
e repassou isso tudo para o Ministério da Economia. Não houve desvio de recurso da Previdência. Então, esse dinheiro não foi gasto. Não foi gasto, ele vai ser gasto ao longo do ano e na previsão orçamentária o que está lá como receita vai ser arrecadado ao longo do ano. Tá? Os outros palestrantes aqui podem confirmar a minha versão. Você está certo em duvidar o que uma única pessoa fala, mas duvida também o que vê na rede social. Não, tá? Eu leio até notícia internacional. Ótimo. Porque agora tem o tradutor, eu não preciso nem me preocupar de querer, entendeu? Bota o tradutor, leio o país. Mas ficou claro? Porque essa dúvida várias pessoas tiveram. Porque a gente pensa assim, dinheiro é do povo, que contribui, é do contribuinte. Não é da União que sonega há anos a Previdência. Né? Entendo, então, mas não houve desvio de recurso e o benefício vai continuar sendo pago. Vai gastar o dinheiro do povo? Vai gastar com benefício previdenciário. É isso. A dúvida e preocupação. Não se preocupe com isso. Gente, vamos avançar. A mesa vai dar uma organizada, né, e a gente vai pedir para os companheiros e para os palestrantes, para os componentes, né, para não fazer o pinga-fogo, né, porque a gente acaba não conseguindo responder a totalidade das perguntas. Se quem perguntou não se sentir contemplado com a resposta, pode vir no próximo bloco refazer a pergunta ou reexplicitar a pergunta. Tá ok? Temos acordo nisso? Ok, então podemos aí abrir para os componentes da mesa. Já eu pediria o seguinte, não vamos fazer esclarecimento, já vamos responder as perguntas, ok? Vamos lá, está aberto. Ok. Com relação às perguntas que foram feitas, em relação ao Diogo, e a primeira pergunta da Laura. Né? Bom, Diogo Hoffman, né? Ele fez uma pergunta para Maria Lúcia, uma pergunta para o Leonardo e uma pergunta para mim. Bom, a pergunta que ele fez para mim foi se essa proposta que nós apresentamos aqui, da utilização da poupança interna para fazer investimento e gerar emprego, já que nós temos poupança interna, que está lá nos fundos de pensão, se isso não poderia ser feito, a mudança na legislação, de modo a evitar que o governo fique drenando a poupança interna para gerar dívida pública. Porque no momento que ele drena o que está lá, a poupança interna, obrigando os fundos de pensão a ter 60%, 70% de sua carteira de títulos públicos, é tipo assim, faz a captação, vai para a capitalização, como é o caso do FUNPRESP, e me dá esse dinheiro para cá que eu tenho que rolar dívida pública e tenho que pagar a ajuda da dívida. Porque assim, não, parte desse dinheiro aqui você tem que investir na construção de estrada, tem que investir, tem que gerar emprego para o pedreiro, entendeu? Você tem que investir parte desse recurso na construção de hidrelétricas, que o Brasil precisa de uma matriz energética. Ou seja, é para fazer que a poupança interna cumpra com o seu papel de poupança interna. Entendeu agora, Lúcia? Tá? Bom, qual é a diferença? Por que não é DRU? Primeiramente, o que é DRU? Desvinculação de receitas da União. Criada pelo Pedro Malan, na gestão de Fernando Henrique Cardoso, mantida por Lula, que criticava muito a DRU, mas manteve. Dilma assumiu, manteve a DRU. No final do governo Dilma, ela encaminhou uma proposta para o Congresso Nacional para levar a DRU para 25%, não foi aprovado. Não teve consenso político para isso. O Temer assumiu, pediu desvinculação de 30%, foi concedida para o Temer. Então, isso é um problema sério, Diogo, muito bem colocado. Por quê? Quem cria uma DRU de 20, amplia para 30, pode perfeitamente ampliar para 40, para 50, para 60. E o que é essa DRU? A DRU é uma forma do governo colocar a mão nos recursos daquela cesta de receitas que financiou a Seguridade Social, que estão elencadas no artigo 195 da Constituição. Artigo 195 da Constituição. Lá estão elencadas as fontes de financiamento do sistema de Seguridade Social, que é constituído pela Previdência, Assistência e Saúde. Então é como se um trabalhador recebesse R$1.000, alguém vai lá e diz assim, me dá 20% do que tu ganha. Sobrevive com 800.
Aí, depois chega lá e diz assim, olha, agora eu preciso de mais 10. Tu ganha 1.000, eu vou tirar 30% do que tu ganha. Te vira com 700. E o Rodrigo Maia já sinalizou DRU de 40%. Qual é a diferença da DRU para a proposta que foi feita aqui para o representante do governo a título de propostas? Tá? É que na capitalização, no FUNPRESP, esse dinheiro vai ser investido em títulos públicos, que é pegar o dinheiro do servidor público, vai para o FUNPRESP, e o FUNPRESP pega esse dinheiro e empresta para o governo. Em troca, o governo paga juros por conta do que foi emprestado. Quando você diz, quando o governo faz isso, Diogo, ele está, evidentemente, comprometendo a capacidade de investimento do país. Porque o fundo de pensão, ele pode ser um indutor de desenvolvimento. Então, a diferença que não é DRU é porque a DRU ela vai direto no orçamento da Seguridade Social. E essa proposta que foi feita é justa, ela não afeta a Seguridade Social. Ela vai em cima da carteira do fundo de pensão para criar um mecanismo de obrigar o fundo de pensão a investir em infraestrutura. Porque o financiamento, os investimentos de longo prazo, eles são adequados para projetos de longo prazo. Construção de uma hidrelétrica, por exemplo. Quanto tempo leva para construir uma hidrelétrica? E o retorno desse capital investido. Então, só investimentos de longo prazo é que poderão financiar projetos de longo prazo. Isso é uma saída econômica possível, viável, e que eu acho que o governo tem que analisar isso. Então, respondida a sua pergunta, não é DRU. E com relação a DRU, eu sugiro que você faça uma pesquisa sobre as disposições, as justificativas, por que a DRU foi criada. E você vai descobrir que a DRU foi criada justamente para garantir a rolagem da dívida pública. Porque por muitos e muitos anos a Previdência foi superavitária, havia um excesso de arrecadação. A emenda 20, coloque na sua pesquisa, a emenda 20 de 98, introduziu o artigo 250 da Constituição, instituindo o fundo poupador, que ele dizia que quando houvesse esses excessos de arrecadação, esse recurso teria que ser destinado para o fundo poupador. Esse dinheiro sequer chegou no fundo poupador por conta da mão grande do governo que meteu a mão através da DRU. Se esse dinheiro tivesse chegado lá, nós não estaríamos fazendo hoje esse debate aqui sobre déficit da Previdência. Então, coloque aí na sua pesquisa. Respondendo agora, para finalizar, a pergunta que foi feita pela Laura. Qual a garantia que nós temos como servidora de que nós vamos ter essa aposentadoria no futuro? Antes, porém, eu quero fazer uma saudação especial aqui, né? A Geni não está mais aqui na sala, está lá fora. Agradecer a Geni pelo convite e saudar o meu amigo Moisés, né? Representando aqui a DIRBEM, coordenador geral de benefícios, que eu tive a grata honra de ser colega dele no curso de pós-graduação em Direito Previdenciário. Muito bom te reencontrar, viu, Moisés? Bom, vamos lá. Laura, qual é a garantia que nós temos? Nenhuma. Moisés sabe disso. Por quê? Diego, Diogo e Laura, e Maurício, e Maria Lúcia. Porque no Brasil não existe segurança jurídica em matéria previdenciária. Se o governo, no futuro, disser assim, olha, o teto da Previdência, eu não tenho como pagar isso aqui, vai ser de R$2.000. O teto, 2 salários. Ele reduz de 5 e tal para 2.000. E acabou. Tu não tem segurança jurídica nenhuma, sabe por quê? Não existe princípio da confiança legítima em matéria previdenciária. E é isso que o movimento Acorda Sociedade está trazendo para o debate. O Brasil precisa de confiança.
O Brasil precisa de confiança legítima em matéria previdenciária, que é justamente para quando o governo no futuro disser assim, eu vou elevar a alíquota da contribuição previdenciária, vou criar uma contribuição extraordinária aqui para os servidores públicos pagar esses privilegiados, né? Aí a gente vai gritar assim, espera lá, as regras eram essas aqui, ó. Quando tu me obrigaste a ser, eu nasci no Brasil, então quando eu sou filiado obrigatório, não tenho que querer. Eu sou obrigado, seja eu do setor público, seja eu do setor privado. E aí, o governo muda a regra do jogo. Ele muda a regra do jogo em relação ao tempo de contribuição, ele muda a regra do jogo em relação à pensão, ele muda a regra do jogo em relação à idade mínima. Ele muda de forma unilateral. Basta ter maioria na Câmara e no Senado e acabou. Mudou a regra. Então, o que é que nós queremos? Para responder a resposta dela, que é de interesse de todo mundo aqui. Nós queremos garantias constitucionais de que o governo, o Estado brasileiro, seja quem for o presidente, ele vai estar limitado ao seu poder de mudar as regras do jogo. Ele vai ter que respeitar as regras do jogo. A regra X vai ter que valer. Quer fazer reforma da Previdência? Faça. Mas faça igual como foi feito em relação ao FUNPRESP. Quem entrar a partir de 2013 vai ter que abrir o FUNPRESP. Porque não vai mais se aposentar, né? Vai ficar limitado o teto dos 10 salários mínimos. Não fizeram isso? Não é o correto? Agora, como é que você chama alguém para um jogo, estabelece as regras do jogo, quando a pessoa está próxima de implementar, requerer o seu benefício de aposentadoria, eu viro para cá, olha, Maria Lúcia, eu estou todo endividado, criei uma crise fiscal por conta de política monetária equivocada, por conta de corrupção, e tu vai ter que pagar essa conta, tu vai ter que trabalhar mais 10 anos, como é o caso das professoras. Né? Então nós precisamos mostrar para a sociedade brasileira que o Brasil precisa de confiança em matéria previdenciária. E isso eu não estou inventando a roda, eu sou o autor dessa PEC. Eu sou o autor. Eu trouxe do estudo europeu. É só vocês pesquisarem o princípio da confiança legítima em matéria previdenciária. Então nós não temos segurança nenhuma. E proposta para o governo. Pode anotar, doutor Leonardo, que essa é importantíssima e o Paulo Guedes vai ficar feliz se eu levar essa proposta para ele. Tá? Pode anotar que isso aí só vai ganhar um pontinho lá. É o seguinte: previdência complementar. Existem riscos para a previdência complementar? Existem. Quais são os riscos da previdência complementar? O fundo quebrar. E fundo quebra? Hein? Quais são os exemplos que a gente tem? Aeros, aquele esqueleto que está andando pelos corredores da AGU. Né? Aeros é um exemplo. Existe administração temerária, corrupção em fundos de pensão? Existe? Existe. Exemplo, Postales. Basta pegar o relatório da CPI dos fundos de pensão que vocês vão encontrar um monte de vulnerabilidades de compliance, de gestão, né? Se isso é um fato, né? Nós estamos diante de fatos. E um fundo quebra. O que acontece? Os participantes assumem o prejuízo. Hoje, no sistema financeiro nacional, existe uma coisa chamada Fundo Garantido de Crédito. Eu já fiz artigos sobre isso, publiquei no Correio Brasiliense, publiquei na Consultor Jurídico, que é sobre o Fundo Garantido de Crédito para a Previdência Complementar, que não existe. Não tem. E sabe quem... Pode anotar também aí, que isso é importante, Leonardo. Sabe quem é que diz que tem que fazer Fundo Garantidor para a Previdência Complementar? O Fundo Monetário Internacional. E ele sabe o que é o justificativo do FMI? Há um risco de vulnerabilidade para a economia brasileira. A ausência de um fundo garantidor para a Previdência Complementar. É um argumento melhor do que esse? E qual seria... E por que o Paulo Guedes vai gostar dessa proposta? Porque a Maria Lúcia Fatoré entende muito bem o que é compulsório de banco. E não tem nada a ver com operações compromissadas. Se você diz assim, olha,
Prudente, NetLife, Brasilprev, você pode sim constituir a sua carteira de previdência complementar. Porém, você vai ter que fazer recolhimento de compulsório para o Banco Central. Porque a gente não sabe onde é que vocês vão colocar o dinheiro pessoal. De repente vocês fazem uma gestão temerária, e aí? Né? Fundo garantidor de crédito não funciona porque não existe. Não, não é isso que a gente está dizendo, Leonardo. A gente está dizendo o seguinte, que não existe um sistema de produção de fundo garantidor para a previdência complementar. E nós idealizamos isso com uma necessidade, como uma proposta para garantir segurança para os participantes da previdência complementar, seja ela aberta, seja ela fechada. E o fundo garantidor de crédito realmente um sistema Exatamente, mas que é decorrente de quê? De imposição legal. E nós queremos uma imposição legal para a previdência complementar. É isso que é a bandeira. Agora, nós queremos que seja feito não apenas um sistema de seguro na questão privada. Nós precisamos fazer através de recolhimento de compulsório, porque isso afeta, Maria, essa questão da liquidez. E o governo, para instigar a liquidez de mercado, ele faz isso por meio de títulos públicos, gerando dívida pública. E se você coloca isso como compulsório nos fundos de pensão, você diminui a pressão e o poder que os bancos têm para deixar o Banco Central ajoelhado. Então é isso. Muito obrigado. Muito grata aí pelas intervenções, né? Eu queria, em primeiro lugar, lamentar o terrorismo que o governo e a mídia estão fazendo, dizendo que se não fizer essa reforma da Previdência o Brasil quebra, com 4 trilhões em caixa, com 1 trilhão 270 bilhões no Caixa Único do Tesouro, quebra. Impossível. Com 1 trilhão e 200 remunerando diariamente a sobra de caixa dos bancos, quebra. Mentira. Com 1,5 trilhão em reservas internacionais, isso só em dinheiro vivo. Tá? Então, que vergonha eu sinto quando eu vejo representantes do governo fazer esse terrorismo, intimidando a população a engolir a destruição da Seguridade Social. Eu quero parabenizar a fala de todos aqui, mas a do Maurício, que lembrou aqui que o que nós temos hoje não caiu do céu. O que está lá escrito nos artigos da Constituição, especialmente no artigo 193, 194 e 195, 194 que cria Seguridade e 195 que garante o financiamento múltiplo, vai muito além da repartição simples. Aquilo ali é financiamento múltiplo pelo Estado, pelos orçamentos estaduais, pelas empresas com contribuição social sobre o lucro líquido, por todas as pessoas que consomem, inclusive os mendigos que vão lá comprar alguma coisa com as moedas que recebem. Todo mundo tem COFINS embutida ali. Loterias, venda de produção rural, importações, o PIS, o PASEP, são inúmeras fontes. Por que inúmeras? Quem acompanhou o debate da Constituição, resgatem lá. Olha, está lá o debate. Isso aqui, essa Seguridade Social, o que está aqui, em jogo aqui, é a vida dos brasileiros e brasileiras. Por que é saúde, previdência e assistência? Saúde, porque quem está na ativa, se adoece, tem que ter assistência de saúde para voltar a trabalhar. Previdência para quem já garantiu o seu período laboral e tem direito a uma aposentadoria na velhice. E assistência para amparar as pessoas que estão à margem do mercado de trabalho. Então, na época, eram riquíssimos os debates. Esse capítulo da Seguridade Social foi o único capítulo aprovado por unanimidade na Constituição Federal. Vocês sabiam disso?
aprovado por unanimidade. E vocês sabem como é que foi essa luta? Eu sou de Minas, de lá, eu era recém-ingressa na Receita Federal, eu sou do concurso de 1981 na Receita Federal. Então, ainda na década de 80, lá durante os debates da Constituição, nós tínhamos um grupo de colegas aposentados que saíam de Minas no domingo para entrarem no Congresso Nacional na segunda-feira, porque na terça eles já não deixavam entrar, que era o dia que os deputados constituintes estavam lá, a pressão estava aumentando muito, não deixavam entrar. Você sabe o que as pessoas faziam? Os lutadores que conseguiram conquistar esse capítulo da Seguridade Social, eles viajavam de ônibus com o dinheiro deles, porque naquela época não existia sindicato, servidor público, não. Nós tivemos direito de sindicalizar a partir da Constituição. E nossas associações não tinham dinheiro para quase nada. Eles vinham com o dinheiro deles. Dormiam de segunda para terça, escondidos lá no Congresso Nacional, dentro de banheiros, debaixo de mesa, para na terça-feira estarem lá abordando os deputados. Eu faço questão de contar essa história, porque muita gente jovem hoje não dá muito valor para o que está ali, para o que a Seguridade Social abrange. A luta que foi para conquistar aquilo. Maurício, você foi muito feliz de lembrar isso, que não caiu do céu. Foram mais de 100 anos de conquista, e nas vésperas da Constituição, gente, pessoas deram a sua saúde, deram o seu dinheiro, deram o seu descanso para conquistar a Seguridade Social. Então, tem o princípio da proibição do retrocesso. Além da proposta de PEC que o Nery colocou aqui muito bem, que ele está de parabéns de lutar por isso, mas já está na Constituição Federal a proibição ao retrocesso social. Nós temos que avançar, principalmente diante dos dados alarmantes. Eu apresentei alguns ali. Nos últimos anos, a miséria aumentou 33% por causa da crise fabricada, que jogou milhões de pessoas no desemprego e no desespero. Tá? Aumentou 33% nos últimos anos. Tá? Então, essa proposta de reforma, ela não está isolada. O Diego, né, Diego, quando você coloca... É Diogo ou Diego? Diogo. Diogo, quando você coloca... Você só quer fazer essa coisa da questão financeira, ou tem uma proposta de previdência? As coisas não estão separadas. A crise fabricada, você vê isso direitinho pela arrecadação das contribuições da Seguridade Social. Em alguns anos sobraram mais de 80 bilhões, mais de 70, mais de 60 bilhões de reais por ano. Sobrar só das contribuições. O governo nem tinha que aportar, era o contrário. Né? Ele já falou da DRU. Era esse dinheiro que saía através da DRU e através de outros mecanismos. Tá? Não foi feito o fundo poupador que está lá na Constituição. Não foi feito. Tá? Lá no artigo 250 da Constituição. Você vê direitinho que aquela sobra de dezenas de bilhões de reais todo ano, chega 2015, cai para 13 bi. E 2016, abaixo de zero. Aí precisou do aporte do governo, que nem assim tem que falar em déficit, porque o artigo 195 prevê a participação do governo, do Tesouro. Tá? E além do mais, o Tesouro recebeu dezenas de bilhões durante décadas. Não tem nada de mais, eventualmente, colocar alguma coisa lá. O que eu discordo é o seguinte: num momento totalmente atípico, você vem desde a Constituição de 88 até 2015, inclusive, as contribuições dando conta de tudo. Aí, se a gente não perceber que essa crise foi fabricada e que modificou toda a estrutura financeira do país, nós vamos achar que tem que entregar a Petrobras, sim. Nós vamos achar que tem que entregar a Eletrobras. Nós vamos achar que tem que destruir o Estado todo. Nós vamos concordar
com a destruição do Ministério da Previdência, que foi um absurdo. No primeiro dia do condenado Temer, eu não chamo ele de ex-presidente, eu chamo ele de condenado Temer, tá? Tá solto, mas tá condenado. Ele, no primeiro dia de seu governo ilegítimo, medida provisória, extinguiu o Ministério da Previdência, a maior arrecadação do país, extinguiu. Se nós, brasileiros e brasileiras, tivéssemos mais consciência da riqueza do nosso país, do que nós merecemos, do que representa uma previdência social, nós não deixaríamos tirar aquele letreiro do lugar, não. Uma multidão teria ido para ali, teria ajudado aqueles trabalhadores que estavam lá tirando aquele descer. Não, desce daí, meu amigo, eu não quero te derrubar. Desce daí, que você não tem nada a ver. Você é um trabalhador que está aí tirando esse letreiro. Nós não deixaríamos. Mas não há essa consciência. Então, por que não há essa consciência? Porque a maioria nem imagina que o próprio Banco Central estaria contribuindo para produzir a crise. Que o próprio Banco Central está fazendo uma operação ilegal, remunerando a sobra de caixa dos bancos, sangrando os cofres do Tesouro em 754 bilhões em 10 anos. Isso é surreal, porque não há informação, não há transparência, vale tudo. Quem manda aqui é o mercado financeiro, quem manda aqui é o FMI, o Banco Mundial, os documentos, doutor Leonardo. Nós temos acesso a vários deles que a gente pesquisa e encontra. Como que essa política monetária vem toda ditada de lá, inclusive a reforma da Previdência, está lá. Tem que fazer a reforma da Previdência, tem que criar fundos de capitalização, sem garantia do Estado, sem contribuição patronal, de contribuição definida só. Tem que ter juro alto interno, isso tem que privatizar tudo. Isso tudo vem nas recomendações do FMI e do Banco Mundial para o Banco Central, que é dominado por banqueiros. Então, gente, o que eu acredito, a reforma, nós temos sim, nós entendemos que o Caixa da Seguridade tem que ser melhorado, porque tem desonerações absurdas. O próprio governo falou para vários setores: você, agrobusiness, não precisa contribuir. Vocês, montadoras, não precisam contribuir. Vocês, petrolíferos, 1 trilhão de isenção, e toma, vem cá, leva o nosso petróleo e não precisa pagar nada. Ô, gente, o que está acontecendo aqui no Brasil, se o nosso povo não abrir os olhos, daqui a pouco nós não temos mais Brasil. Porque com a destruição do Estado, tudo vai ser de empresa. E empresa visa lucro. Não deu lucro, corta. É assim. Não deu lucro, corta. Então é o seguinte, por isso é que eu não desvinculo a crise da reforma. É uma coisa só, tá? Essa crise vem absorvendo centenas de bilhões de reais com mecanismos financeiros ilegais, porque a remuneração da sobra de caixa dos bancos é ilegal, o swap, do jeito que está sendo feito aqui no Brasil, é ilegal, tem representação da segunda turma, segunda secretaria do TCU, muito bem fundamentada, porque a operação é feita em reais e liquidada em reais. Então é uma mera aposta e só grandes empresas e grandes bancos têm acesso, tudo sigiloso. Tudo sigiloso. Então é o seguinte, esse ajuste decorrente da crise fabricada, a crise fabricada exigiu ajuste. Esse ajuste fechou o Ministério da Previdência. O ajuste está agora fazendo contingenciamento, exigindo aí, o que foi falado aqui, fusão de setores. Por quê? Tem que cortar gastos. Terceirização. Não chamam os concursados, não abrem novos concursos. Está extinguindo tudo. Nesse contexto de crise fabricada, vem essa PEC 6.
e destrói a Seguridade Social. Então, quem perguntou aqui? A Helena. Helena acabou de sair? Helena, qual é o futuro? O que o servidor pode esperar? Com a capitalização, todos aqueles benefícios lá estão extintos. Extintos. Quem optar pela capitalização se vira com a sua continha individual. Se vira. A capitalização não é complementar, ela vai ser a capitalização, vai ser o que o cara tem. Nesse quadro de desemprego, dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras no desemprego e na informalidade. As empresas vão começar a abrir vaga, assim, ó, abre a vaga, mas oferece a carteira verde e amarela, que não tem 13º, não tem férias, não tem nada, e oferece só, o servidor vai ter, o trabalhador vai ter que optar pela capitalização. Vocês acham que essas pessoas vão optar ou não vão? Mesmo sabendo que é uma porcaria que não garante absolutamente nada. No desespero do desemprego, vão optar. E aí, o dinheiro vai parar de chegar no INSS. O que vai garantir a sobrevivência dos outros que não foram para a capitalização? É um órgão em extinção. Se passar a PEC 6, INSS se transforma num órgão em extinção. Isso está na cara. É só olhar o que passa a existir a partir dessa PEC. Tá? E eu fiquei assustada quando você falou que é a favor. Eu fiquei assustada. Eu estou à disposição para dialogar. Tá? Peraí, deixa eu concluir. Para uma alternativa, nós teríamos que fazer um debate aberto. Nós não podemos brincar com a vida de mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras que dependem da Seguridade Social. O que foi conquistado a duras penas não pode ser jogado no lixo por uma PEC vinda de banqueiros, porque Guedes é banqueiro, tá? Não pode ser jogada no lixo. O único setor que vai ganhar com essa PEC são os bancos, que vão arrecadar as contribuições na capitalização durante décadas, vão cobrar as taxas de administração que quiserem, porque no Brasil o Banco Central não controla nem taxa de juros de mercado. Vai controlar taxa de capitalização de fundo? Nunca. Vai cobrar o que quiser e no final a modalidade é contribuição definida, ponto final. Não tem garantia alguma de benefício, pode ser zero, pode ser negativo. Então, para os bancos é o filé, que eles vão receber durante décadas, sem a menor obrigação de devolver um centavo para os trabalhadores. Se quebrar, quebrou. Mercado deu errado. Mercado já quebrou nos Estados Unidos, já quebrou na Europa. Tem para encerrar, tem uma entrevista da Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, quando teve a crise provocada pelos bancos dos Estados Unidos e da Europa, que estavam abarrotados de derivativos sem lastro. Essa foi a crise de 2007, 2008, foi crise bancária, que aí foi transferida, o ônus foi transferido para os orçamentos públicos através de dívida, e parte desses derivativos sem lastro, dessa papelada podre, que os bancos foram emitindo derivativo, do derivativo, do derivativo, do derivativo, isso foi transferido para os tais dos bad banks, bancos maus. Tá? Meras caixas que receberam esse ativo podre, porque os balanços dos bancos não tinham como funcionar com aquela papelada podre. Nessa entrevista, o jornalista pergunta a Angela Merkel: minha senhora, o que adianta transferir esse ativo podre para os bad banks? É como varrer sujeira para debaixo do tapete. Isso não resolve a crise. Sabe o que ela respondeu?
dentro de no máximo 20 anos, nós vamos encontrar uma solução para esses papéis. Eu não tenho dúvida, tá? Mas eu deixo a pergunta no ar. Será que essas caixas, esses fundos de pensão agora gigantes que vão surgir após essa PEC, não vão ser o destinatário dessa papelada podre que está aí nos bad banks? Quem garante que não? Quem garante que não? Então, gente, é hora de arregaçar a manga. É hora de ir atrás de cada servidora que não conseguiu vir para esse auditório hoje. E falar, vai lá, senta lá e assiste esse vídeo. E depois me conta se você ainda está apoiando essa reforma. Vamos lá estudar o que é política monetária. É o nosso país. É o nosso país que está em jogo, tá? Eu deixo aqui e agradeço imensamente pela oportunidade de participar com vocês. Muito grata. Eu queria fazer algumas pequenas... Eu ia responder a algumas perguntas do público. Agradeço a todas elas, estão anotadas aqui. Eu posso passar o meu contato, a gente na secretaria está inteira disposição. A gente responde várias perguntas que são mandadas. Eu vou deixar meu contato pessoal, pode mandar no meu e-mail. Foi falado aqui de Alibaba e os 40 ladrões. É interessante, de uns tempos para cá eu passei a gostar de literatura. Vamos dizer, de uns 8, 9 anos para cá. Eu sempre tive dificuldade quando eu era criança, porque eu não conseguia enquadrar. Era um trauma meu, quando eu estudava na escola. Eu não conseguia enquadrar o que eu estava lendo com a escola literária. Mas depois de um tempo eu cheguei à conclusão que eu não gostava muito de ficção. E com todo respeito a quem falou de Alibaba e os 40 ladrões, eu estou ouvindo muita ficção aqui na mesa. Um grande complô do sistema financeiro internacional, com servidores públicos cooptados. Eu fui cooptado sem saber. Provavelmente já decidiram minha vida, né? Talvez eu seja filmado o dia inteiro, meu celular hackeado, minha conta hackeada, né? O que estão vendendo aqui é contraditório, é ficção. Tá? Lá atrás foi ruim o Estado pegar o recurso da Previdência para construir a ponte Rio-Niterói. Agora é positivo o Estado se meter num fundo de pensão para pegar o recurso do trabalhador para investir no longo prazo. O dia que essa sua sugestão foi aceita, eu vou tirar imediatamente todo o meu dinheiro que eu tenho no Funpresp. Tá? Que é terrível. Posso, a minha contribuição eu posso. A minha contribuição eu posso sim. Então eu deixo lá e vou chorar lágrimas de sangue, porque uma ideia genial como essa foi colocada em prática. O que estão vendendo aqui para vocês, vamos deixar bem claro, quem aqui tem um pouco mais de idade, que nem eu, é inflação. Tá? É inflação. A Geni falou que o preço sobe todo dia. Eu estou aqui com 2 inflacionistas na mesa. Eles são doidos para voltar à inflação. No final das contas é isso. Um grande esforço que foi feito pela sociedade brasileira para vencer mais de 5.000% de inflação. Mais de 5.000% de inflação, que foi a inflação do último mês antes de ser lançado o Plano Real, a inflação anualizada no último... Estão querendo que volte. Tá? Essa conversa de não vamos pagar juros, o governo é refém do sistema financeiro, e olha, é uma ficção imensa. Eu estou tentando entender como que a pessoa pode, mas eu não sei se é realismo fantástico, voltando para a literatura, e eu não sei se é uma ficção pura e simples, eu não sei qual estilo literário é, mas olha, complô, crise fabricada para você drenar os recursos do Estado e, no final das contas, reformar o sistema de seguridade social, que sim, uma conquista do povo, e roubar a Previdência, porque está todo mundo mancomunado com o sistema financeiro internacional. Olha, isso daria uma boa série de televisão. Com todo respeito, isso daria uma boa série de televisão. Juntando com o Manuel Carlos, então, uma bela de uma novela dramática na Globo. É o que eu falei aqui no início, não se iludam. Eu não vim trazer notícia positiva, eu vim dizer para a gente manter esse sistema de proteção social,
que paga mais de 30 milhões de benefícios por mês, que funciona como um grande amortecedor da desigualdade de renda, minha tese de doutorado, por favor, né, eu estudei isso, que funciona como um grande mecanismo de transferência regional de renda no Brasil. Ele estimula a economia de pequenos municípios brasileiros que recebem mais renda de benefícios da Previdência do que de fundo de participação dos municípios. Por exemplo, a gente tem que salvar esse sistema de Previdência e a população mudou, a população envelheceu, a gente tem menos filhos, a gente precisa ajustar o sistema de Previdência, sim. Isso aqui é ficção, tá? Isso aqui é ficção. Qual é a garantia do sistema capitalizado? Eu vou responder o seguinte: qual é a garantia que a gente tem de receber aposentadoria e pensão? Ah, o Estado garante? Vai falar com o grego, vai falar com o português, com o espanhol. O Estado garante, está na Constituição, mais de 40% de redução do salário mínimo em Portugal. Benefícios foram cortados na Grécia, até hoje não se recuperou. A crise foi fabricada lá também, evidentemente, né? Porque tem toda uma mancomunação internacional dos banqueiros que provavelmente são burros, porque se acabar com a economia mundial, eles vão morrer também, porque não vão ter de quem mais roubar, tá? A PEC está no Congresso, provavelmente ela vai ser alvo de discussão. O meu colega de mesa aqui, me perdoe que eu esqueci o nome, ele deu algumas boas sugestões. Ele falou de um ponto que é bastante sério, que é a coisa da desconstitucionalização. Não tem vácuo nenhum, está tudo em regra transitória, e depois vai ser esperado o projeto de lei complementar, tem que olhar na PEC. Tudo que vai ser desconstitucionalizado até que o Congresso decida em cima de um projeto de lei complementar que vai ser mandado pelo Poder Executivo continua valendo como regra transitória, tá? Outra coisa, a capitalização, sendo bom, sendo ruim, não tem nada disso. Tem um rol de benefícios que vão ter que ser assegurados pelo sistema de capitalização. Ah, não tem transição, não tem curso de transição, que existe. Não vamos negar que existe. É similar à dívida previdenciária implícita. Quanto maior o déficit atuarial de um regime de repartição, maior é, em contrapartida, o custo de transição por uma previdência capitalizada, se a gente decidir por capitalizar, é ponto final, é simples. Agora, quanto vai ser esse déficit de transição, esse custo de transição, depende do desenho que os congressistas vão decidir para esse fundo capitalizado. O que vai financiar? Uma outra pergunta do público que foi feita aqui. O ministro Paulo Guedes deixa bem claro, a gente precisa de uma potência fiscal de R$1 trilhão, que é quanto vai ser economizado com a PEC. Esse 1 trilhão aqui que está sendo falado, que o Tesouro tem, a minha colega de mesa, a doutora Maria Lúcia Fatorelli, esqueceu de dizer que é um recurso, que tem um mecanismo que até hoje eu não entendo porque é assim, mas é assim, tem projeto de lei no Congresso tentando mudar a relação entre o Banco Central e o Tesouro. Quando o Banco Central tem prejuízo, o Tesouro transfere. Quando o Banco Central tem lucro, ele transfere dinheiro para o Tesouro que não pode ser usado, a não ser que seja para abater a dívida pública. Esse dinheiro que está lá, 1 trilhão, esse dinheiro não existe. É o colchão que o Tesouro só pode utilizar para abater a dívida pública e mais uns tantos bilhões de reais lá para alguma situação emergencial de crise. Ficção, eu estou falando desde o início, ficção. Se vocês quiserem acreditar numa ficção, uma acumulação do dado oficial, mas você faltou a senhora contar o final da história. Sim. E eu vou falar outra coisa. Quem quiser acreditar numa grande mancomunação, olha, tira o dinheiro do banco. Né? O mais coerente a fazer é tirar o dinheiro do banco. Calma aí, depois eu respondo a senhora. Na verdade, pode dizer, provavelmente... Só quem tem dinheiro em banco, que servidor federal não tem mais... Quem tem dinheiro em banco, quem tem dinheiro no banco, tira. Quem tiver dívida, pega mais dívida ainda, porque deixa esse pessoal malvado, porque o banqueiro brasileiro é malvado, o bom é o europeu, né? O bom deve ser o da Austrália e o chinês, né? Ficção. Quem quiser acreditar em fake news, em mito, continua acreditando, tá? Mas, se pesquisar, se tiver o tempo disponível para ir atrás da informação e tiver alguma dúvida, lá no Ministério da Economia a gente está completamente disponível a responder qualquer questionamento. Agora, eu não posso sair daqui sem ouvir que
O FMI chegou lá na minha sala, né, provavelmente com roupa do capeta, já que a gente está falando de ficção aqui, né? Eu odeio ficção, eu não leio ficção, mas se a gente está falando de ficção, vamos fazer isso. Chegou lá o fantasma do FMI, escreveu a PEC, não foi a gente, todo mundo servidor público, que virou noites e noites e noites naquele Ministério da Economia, e até 3, 4 horas da manhã, para no dia seguinte estar lá 8 da manhã de novo. Eu nem sei como é que a gente consegue ter esse tanto de energia. Não, foi o FMI, né? Foi o banqueiro malvado, né? A gente está todo mundo errado lá, a gente está vendo os números aqui, a gente está vendo o déficit crescente, a gente está vendo a insuficiência de recursos para bancar outras políticas, e o problema é a emenda 95. O que eles estão oferecendo aqui é inflação, a volta da inflação. E fala tão mal de banqueiro, está defendendo o banco, porque quem quer a volta da inflação é totalmente favorável ao banco. Quem ganhou muito dinheiro na época da inflação foi banqueiro. E eu tomei um susto, porque eu sou de família humilde, eu ia para a fila do pão e do leite 4 da manhã, na época que tinha racionamento de dinheiro, de comida, na época da inflação alta. Eu cheguei aqui em Brasília, as pessoas nem sabiam que tinha fila do pão, fila do leite, fila da carne. Não sabia que eu acordava, moleque, 3 horas da manhã para ir para a fila. É isso aqui que eles estão oferecendo. Não se iludam, tá? Se é para falar de ficção, a gente começa a discutir literatura aqui. Enquanto for para discutir PEC, for para discutir situação fiscal, a gente vai discutir. Não ficção. Então, o que vai ser do INSS? O INSS é um patrimônio brasileiro. Que não vai existir. Vamos Vou lá. trabalhar em banco? Pois não. Vou trabalhar em banco, então se o INSS não vai existir, eu vou conseguir o quê? Posso responder agora? A gente usa muito exemplos ruins de países que adotaram um sistema de capitalização, precisaram de ajuste, inclusive que reverteram. Né? Estou falando basicamente Chile, Argentina, alguns outros países aqui da América Latina. A gente esquece que tem países que têm sucesso na capitalização. É controverso, eu não vou ficar defendendo A ou B, mas a gente tem. E mesmo nesses países que têm um sistema unicamente capitalizado, ao invés de ser camadas, tem seus órgãos estatais com funções semelhantes ao INSS, porque eles centralizam cadastro, eles centralizam pagamento de benefício, eles centralizam contagem de tempo, porque para você se aposentar continua sendo uma política central. E existem órgãos nesses países com função semelhante ao INSS. Então, ouvir pura e simplesmente que o INSS vai acabar, depois é o governo que faz terrorismo, né? Eu sou servidor público, eu tenho compromisso com o desenvolvimento do país, eu vou morrer servidor público, eu não presto consultoria para banco, eu nem posso, eu recebo via subsídio, eu não posso ter outra atividade, a não ser o que a Constituição me permite, a Lei 8.212, já esqueci aqui, que é dar aula, e nem isso eu estou fazendo. Tá? Agora, temos uma situação que exige ajuste no sistema de previdência? Temos. Que exige reformas profundas? Temos. Muito interessante quando foi colocado por alguém da plateia, não me lembro exatamente, eu anotei aqui. Por que a reforma não vale para os novos só? Excelente solução, em 1995. A gente está postergando há vários anos ajustes no sistema previdenciário, apesar dos ajustes da emenda 20 e emenda 41, mesmo o governo do PT reconhece lá, exposição de motivos da emenda 41, não podemos sacrificar as gerações futuras as custas, beneficiar a geração presente às custas da geração futura. Exposição de motivos da medida provisória 664 de dezembro de 2014, que propôs lá a irreversibilidade das cotas na pensão. Precisa de discussão mais séria sobre isso? Sempre precisamos de discussões sérias. Discussões sem fake news, sem ficção. Tá? E inflação. Quem aqui viveu a inflação sabe o que eu estou falando. Né? Eu era moleque, mas eu tenho notas de dinheiro. Eu mostro para os meus alunos, 20 e poucos anos, eles nunca ouviram falar em cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro real, R$1.000, nunca ouviram falar disso. Falei, isso aqui era o padrão monetário do Brasil. E a gente dá a estabilidade monetária como uma vitória dada, que é uma coisa já instituída, não. A gente, como sociedade, tem que lutar dia a dia pela estabilidade monetária.
Porque essas soluções fáceis aqui, essas mancomunações internacionais significam a volta da inflação. Apenas e simplesmente isso. Quer ser contra a PEC, é um direito de todo mundo discutir. Os mecanismos de cobrança de dívida precisam ser melhorados, aprimorados, não podemos ter devedores contumazes, concordo plenamente. Precisa melhorar o cadastro do segurado especial para garantir o direito a quem dele tem direito, contra os que se aproveitam de falsas declarações. Não, dá licença, eles aqui falaram quase 3 horas. Eu vou terminar aqui. Poderia ter falado antes. Para finalizar, tem direito a concluir o seu pensamento. Para finalizar, os outros tiveram também. Para finalizar, eu prometo que eu não vou demorar mais, e de novo, me coloco à disposição para responder toda e qualquer pergunta que foi feita aqui. Eu, infelizmente, só trouxe um cartão. Quem tiver celular e quiser tirar foto do meu cartão, tem o meu telefone pessoal, pode mandar o WhatsApp, tá? Eu me coloco à total disposição. Para finalizar, se é para ter uma discussão séria sobre Previdência, a gente tem. Agora, se é para ficar discutindo mancomunação, que chegou lá o FMI na minha sala, na reunião de madrugada, escreveu a PEC, etc, etc, não, eu não vim aqui para isso. Tá? Eu não vim aqui para isso, o nosso tempo é muito escasso para ficar ouvindo ficção, para ficar ouvindo a defesa no fundo da volta da inflação. Concordo, tem pontos que não vão passar, é difícil passar, vai depender do Congresso. Sim, a desconstitucionalização é uma, a gente sabe que vai ter muita dificuldade. Eu acredito na sinceridade do colega aqui da mesa quando ele diz, olha, isso não vai passar, a gente já conversou com vários deputados, senadores, agora eu e todos os meus colegas do Ministério da Economia, enquanto autores dessa proposição de emenda constitucional, que a gente tem certeza que é um caminho, não é a solução para o sistema de proteção social do Brasil, sistema de proteção, sistema de previdência, a gente sabe que vai ter dificuldade. E mais a gente, como autor, a gente tem a obrigação de defender. Porque a gente não fez a PEC, a gente não escreveu a PEC com banqueiro no nosso ouvido, a gente não escreveu a PEC com FMI no nosso ouvido, a gente não escreveu a PEC com o Bush no nosso ouvido, nem com o Trump. A gente escreveu a PEC baseado em estudos. Não são estudos de agora, a discussão previdenciária vem acontecendo há mais de 20 anos. Tá? Muita coisa tem sido atualizada, eu tenho uma escassa contribuição acadêmica, mas não acreditem nessa conversa que foi FMI, Banco Mundial, George Bush, Trump, Maduro. Não. É uma ofensa a servidores públicos. Eu não vou aceitar que servidores públicos sejam ofendidos nessa situação. Vocês são servidores públicos como eu. Daqui a pouco vão colocar a culpa em vocês das fraudes que acontecem no INSS. E a gente sabe que não é. A gente sabe que falta segurança para o analista do Seguro Social ir lá e indeferir um pedido de aposentadoria, que ele tem quase certeza que é fraude. Falta segurança para o analista do Seguro Social tomar várias decisões que ele tem certeza que poderiam ser tomadas, mas há o risco de 20 anos lá na frente ele ter que responder por uma medida que ele tomou. Tá? Aí a culpa de vocês? Não, a culpa é do sistema legal que chegou a essa situação. Questão de incentivos. A gente falou aqui, o tempo foi falado aqui na mesa de falta de segurança jurídica. Obrigar um fundo de pensão a gastar em investimento de infraestrutura não é insegurança jurídica, não. Né? Muito bonito isso. Bem, com isso eu termino aqui. Muito obrigado. Vou deixar o meu cartão.